Olá, meus amores! Tudo bem? Olha, aqui a Adriana, Adriana Ferreira, aqui do canal Tributário Ferreira WA, aqui do YouTube. Gente, a Adriana continua bombando aí no Brasil afora, né? Eu achei até engraçadinho aí, ontem uma pessoa me ligou e falou: Adriana é a barulhenta aí do YouTube. Eu falei, pior que é mesmo, né? Eu falo demais, eu grito, eu falo isso, eu xingo, eu falo, vou puxar as orelhinhas de vocês aí do outro lado. Tudo isso, meus amores, pode ter certeza, é pensando pelo bem de vocês, né? Então este meu canal aí, hoje, com mais de 2.000 vídeos já tributários, né? Nós vamos conversar um pouquinho, a hora que eu mostrar o material aqui pra vocês, vou dar um breve resumo aí de quem sou eu, pra quem estiver me conhecendo agora pela primeira vez, né? Ainda não me conhece, mas eu já vou adiantar pra vocês. Este assunto aqui, eu vou precisar de mais da conta dos joinhas de vocês aí. Larga de preguiça, se inscreva aí também no cantinho, venha fazer parte aqui do nosso canal maravilhoso, tá crescendo a cada dia, mais de 53 mil inscritos, né? Então assim, estamos bombando aí no Brasil afora. E aqui eu estou trazendo agora para vocês aí aquele assunto, fator de ajuste, pessoa física. Está construindo a sua obra, seja ela pequena, grande, gigantesca, mansão, qualquer tipo de obra, pessoa física. Desde outubro de 2021, o senhor entrou numa TAR nova, TAIS, né? Porque senhores, pessoas físicas também passaram a obrigatoriedade aí do E-Social e da DCTF Web. E este assunto que eu vou falar para vocês aqui, ele interfere nesse E-Social, ele vai interferir nas contribuições previdenciárias que o senhor vai ter que pagar quando o senhor for regularizar a sua obra para a emissão da CND da obra que você executou. Senão você não vai conseguir averbar sua obra no cartório sem essa certidão. Agora, Adriana, mas eu já tenho obra antiga, como é que faz? Vai precisar da CND também? Sim! Adriana, mas e esse tal de fator de ajuste que você vai contar, vai falar sobre ele aqui? Como é que funciona? E obra decadente? Tem fator de ajuste em obra decadente? Será? Meu Deus do céu. Gente, muitos assuntos vão ser tratados agora. Aqui neste vídeo, ele vai ficar um pouquinho longo. Por isso eu vou repetir de novo, ó. Aproveita, dá um joinha agora, um montão, compartilha agora, porque nós precisamos aí ajudar as pessoas do país afora com esse assunto tão importante aqui que eu vou passar agora. Isso aqui, esse fator de ajuste, é um fator que poderá dar um desconto excelente para vocês aí da sua base de cálculo previdenciária, que é chamada de RMT, Remuneração da Mão de Obra Total, a ser tributada. Então, se você fizer este processo que nós vamos conversar agora, fizer tudo certinho, vocês vão ter um descontão, dependendo aí, poxa, até de 50%. Dependendo, vai pagar só 50% ali do INSS da sua obra e ganha de brinde da Receita Federal a outra parte. Aí você vai falar assim, sei, que milagre é esse? E eu vou falar pra vocês, no final, eu vou mostrar vários materiais aqui. No final, inclusive, eu vou passar pra vocês de novo, porque já tem um vídeo meu que eu passei aí no YouTube, mas agora eu trouxe pra cá pra complementar este material. Eu vou passar o próprio posicionamento do Fale Conosco em relação à contratação aí, principalmente de MEI, para vocês ajustarem aí, para vocês conseguirem então alcançar esta mão de obra, esses limites que nós vamos conversar aqui. Eu acabei fazendo uma planilha. Já que falam tanto pra Adriana aqui o dia inteiro no WhatsApp, Adriana, eu comprei uma planilha, Adriana, eu comprei... Eu falei, eu acho que eu vou começar a vender uma planilha aí também do fator de ajuste. Mas eu falei, não, eu vou passar a parte da teoria, que é a parte mais importante. E é claro que eu fiz o demonstrativo, fiz 2 simulações, como vocês devem proceder aí para ter uma ideia deste percentual de mão de obra para vocês alcançarem aí e ter este benefício do fator de ajuste. Agora, o CNO, Cero de Obras, para obtenção dessa CND, o assunto não é só fator de ajuste, gente. O assunto é gigantesco. Mas o que nós vamos tratar aqui vai ser neste caso específico, que é o que está dando o que falar aí agora
nestas redes sociais. E pode ter certeza que vocês vão entender tudo aqui, são informações oficiais. E vamos agora, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Beleza, meus amores? Posso contar aí com seu joinha, com seu compartilhamento? E depois vai aqui depois na descrição desse vídeo. Vai ter um montão de links ali que vai levar vocês para vários lugares aí da Dona Adriana. E eu quero que vocês vão lá para poder ficar atentos, principalmente em relação a este assunto do CNO e Cero de Obras, né? Então vai ter muitos links ali, eu já te peço, vai na descrição depois para vocês visualizarem todas essas informações lá. Beleza? Então vamos aqui, vou começar. Então, vamos lá, dando continuidade agora no nosso assunto do fator de ajuste, né? Eu falei aí que eu estaria passando agora a parte destes materiais aqui que eu preparei para vocês. São vários slides aí, vocês vão ver que bonitinho, né? Fiz tudo detalhado, bem detalhado. Aí vocês vão ver depois a simulação. Eu trouxe também a parte da normativa que fala do fator de ajuste aqui, também que está no manual lá do Cero, na versão 2.0. Vou passar tudo isso para vocês, as respostas do Fale Conosco sobre este assunto, mas a planilha bonitinha que eu falei, que eu preparei, simulando aí, e vocês vão entender como vocês vão alcançar, então, este fator de ajuste e ter uma redução do seu INSS a recolher referente à sua obra aí. Lembrando que, mais uma vez, este assunto trata-se de obras de pessoa física, beleza? Jurídica não entra neste assunto aqui, ok? Então vamos seguindo aí o nosso materialzinho bonitinho. Agora, é claro que a Adriana sempre fala pra vocês, né, gente? Ainda mais esse vídeo que vai ficar um pouquinho mais longo, apesar que eu não posso falar muito, inclusive. Hoje, dia 22 de junho de 2022, eu falei, eu vou ter que gravar esse vídeo, ele vai ficar um pouco mais longo, e a Adriana esqueceu de um detalhe. Eu estou palestrando, inclusive, o curso do CNO e do Cero para a Universidade Sinduscom, lá de São Paulo. E são justamente, hoje eu tenho a segunda parte do curso. Serão em 4 dias, né? Começou dia 20, 22, 27 e 29. Então, eu não podia nem estar falando muito aqui hoje, mas eu tava na metade já da gravação aí, já tinha feito a primeira parte quando eu lembrei que o meu curso é agora às 17 horas. Mas vamos juntos aqui, beleza? Vai dar tudo certo. Vamos lá então, vamos começar a falar um pouquinho aí destas pessoinhas aqui. Quem sou eu? Pra quem não me conhece. Quem conhece já pode ir pulando, né, gente? E vai ver já o assunto mais adiante. Então vamos lá, olha. O meu nome é Adriana Ferreira, eu sou especialista tributária. Poxa, atuo há mais de 30 anos somente nessa área tributária, né, gente? Então eu acredito aí que eu entendo bastante sobre este assunto. A minha formação, bacharel em Ciências Contábeis, sou pós-graduada em Direito Tributário, sim, pela FMU, São Paulo. A Adriana morou 30 anos quase em São Paulo. Então, o que mais? Mais de 20 anos atuando praticamente aí no ramo da construção civil, né? Junto aí, ajudando os nossos coleguinhas da construção civil, tanto pessoa física quanto jurídica, né? Eu também atuo fazendo aí aferições para o Brasil inteiro, vários tipos de aferições nós já fizemos, por isso que a gente tem uma bagagem boa aqui em relação aos casos específicos, né? Nós atuamos aí principalmente restituindo créditos de INSS, né, para as construtoras. Ainda tem créditos aí, ó, para trás aí, antes de entrar nas obrigações acessórias. Deve ter uns trocadinhos aí para depois pedir de volta, né? E também tenho ministrado aí essas consultorias online, treinando aí as equipes de construtoras aí em relação a este assunto CNO e Cero. Esse CNO e o Cero de obras, inclusive, né, quando ele começou, ele entrou em vigor a partir de 1º de junho de 2021. Eu até, naquele período, eu estava palestrando os cursos ainda para o Sinduscom lá de São Paulo. Acabou que eu palestrei para eles 2 vezes, né? Até vou passar uma avaliação rapidinho para vocês visualizarem, tá aqui no material. Mas fiquem tranquilos, né? E é o que eu falei, estou exatamente aqui no período palestrando este curso de novo lá para eles, né? Tem muitas pessoas lá na sala, hein? E também, claro, olha lá, para quem já me conhece, né? E quem não conhecer vai saber agora.
Eu tenho também disponibilizado diversos cursos aí para vocês, tá na plataforma do Hotmart, tá aqui no meu portal Ferreira WA também. Os links estão todos aqui na descrição desse vídeo, pode ir lá, dê uma olhadinha. Tem curso ao vivo nosso de novo, né, já agendado aí, vou falar um pouquinho mais adiante. Mas isso aqui é para que vocês saibam quem sou eu, né, quem é a Adriana Ferreira aí. Atuando na área tributária há muitos anos. Aqui eu já coloquei para vocês, quem vier assistir a esse vídeo do fator de ajuste, então de repente se vocês quiserem aprender mais e entender tudo da parte de CNO e Cero de Obras, eu já abri uma nova turma. Tem muita gente ainda pedindo, tá dando super certo, eu já estou ministrando esses cursos também ao vivo, através da plataforma, né, as inscrições pela Hotmart, tá dando super certo. Muitas pessoas perguntam por que eu não faço aos sábados, muitos aí estudam à noite, fica difícil de fazer o curso. Outros estão trabalhando durante o dia, não tem jeito de fazer. Então, pensando nisso, já está aberta as inscrições. Basta vocês irem no link, já vai cair direto lá na página para fazer as inscrições, beleza? Vocês vão receber no final certificado de conclusão desse curso, né? Tá tudo bonitinho, funcionando perfeitamente. Vai lá, dê uma olhada então que vocês podem vir participar conosco. Outro detalhe importante é que agora este curso, pela modalidade que eu estou fazendo, o valor está um pouquinho até também inferior ao outro, né, aos outros que eu já disponibilizei, mas também pelo fato de já ter mais pessoas hoje no mercado conseguindo já trabalhar com estes processos, né? Então aí a concorrência já começa, né? Aí a Adriana falou, não adianta, né? Nós vamos ter que também ajustar isso aí. Mas o intuito, de qualquer forma, o conteúdo é o mesmo, tá ajudando todo mundo no Brasil afora, os feedbacks, graças a Deus, positivo. Tá bom, meus amores? Vamos seguindo a avaliação aí do curso do Cero. Pode ficar tranquilos aí que a Adriana sabe o que está fazendo. Então vamos começando aqui. Olha aí, fator de ajuste, mão de obra própria, contribuinte individual, MEI, terceirizados, tudo isso aqui está envolvido aí com este assunto do fator de ajuste. Muitas pessoas estão achando apenas que trata-se só do MEI, que acham que é só o MEI que está envolvido aqui com este processo de fator de ajuste. Não é. A pessoa física pode contratar um funcionário normal. Poxa, vai lá, vai pagar os encargos dele, 36,8. Vai também, vai compor aí a base previdenciária. Olha, a pessoa física, ela contrata um autônomo também. É claro que ela contrata também os MEIs, mas também ela pode terceirizar aí, contratar uma empresa. E a empresa que vai registrar os funcionários, vai alocar lá na SEI da obra, bonitinho. E os recolhimentos vão cair aqui dentro da aferição do Cero quando for fazer o encerramento da inscrição. Então, tudo isso aqui pode compor aí aquela base que nós vamos conversar aí agora mais adiante, para compor este fator de ajuste, beleza? Mas vamos seguindo aqui para vocês entenderem. Fator de ajuste. Vamos conversar primeiro um pouquinho do que está aqui no manual. Olha o que diz neste primeiro assunto. Condições para aplicar o fator de ajuste, dona Adriana. Olha o que diz a legislação. O próprio manual versão 2.0 do Cero. Na conclusão de obra de aferição predial de responsabilidade pessoa física. Viu que eu falei que é só para pessoa física? A DCTF Web de Aferição de Obras será transmitida sem débitos de contribuições previdenciárias e de contribuições devidas a outras entidades e fundo, sempre que houver aplicação do fator de ajuste. Tá vendo? Vai ficar zeradinho, não vai pagar mais nada, além daquilo que vai ser computado lá. Vai prestando atenção na Adriana aqui. O fator de ajuste, ele será aplicado desde que sejam atendidas cumulativamente as seguintes condições. Tem que atender esses requisitos e acumulados. Olha o que diz o primeiro caso. O total, primeiro inciso, olha aí. Tem que atender o total das remunerações recolhidas ou declaradas relativas ao período não atingido pela decadência, acrescidas de juros, corresponda a... Tem que atender. Olha o primeiro requisito aí, que vocês vão ter que tomar cuidado. No mínimo a 50%. Gente, moral da história, o que está falando nessa linha A, linha B, é o seguinte, neste caso. Para que o senhor tenha o benefício, a redução do fator de ajuste, para obras que forem executadas até 350 metros quadrados, se o senhor atingir 50% de remuneração de mão de obra, que eu já listei para vocês ali quais são, se vocês atingirem pelo menos 50%
da RMT, que vai ser apurada pelo Cero, que aí é outro local que vocês vão entender como que ele faz o cálculo. Se você atingir pelo menos 50%, aí, neste caso, meu amor, você não paga os outros 50%. Ah, mas a minha obra, Adriana, tem 500 metros. Ah, então tá acima de 350. Você precisa ter pelo menos aí de remuneração de empregados na sua obra, pelo menos tem que atingir pelo menos 70%. É isso que ele está dizendo aqui neste momento. Vamos seguindo. Olha a segunda situação aí, ó. Lá era a primeira, né? Então aqui é a segunda situação que você vai ter que atender para ter o benefício. Tenha sido apresentada DCTF Web para todo o período de execução da obra, de acordo com os critérios mencionados no item 25.1, critérios de verificação de entrega ininterrupta da DCTF. Moral da história, você vai precisar, desde o início da sua obra, que no curso inteiro da Adriana eu explico tudo como funciona, o passo a passo. Então vocês vão precisar entregar o E-Social, pessoa física. Você também está obrigado, desde outubro de 2021, a entregar o E-Social. Então você vai registrar os seus funcionários, seus colaboradores, ou MEI, ou contribuinte individual, ou o seu terceirizado vai ter que atrelar na inscrição do seu CNO para chegar essas contribuições todas aqui quando for fazer a sua aferição e de acordo com o tamanho, com a área, o tamanho da área da sua obra, você vai ver se você conseguiu recolher pelo menos aquela parte, né, correspondente aí a esses limites que nós falamos. Então tem que entregar a DCTF Web ininterruptamente, é a DCTF que anda com o E-Social, não é a DCTF Web que será gerada quando você fizer a aferição do Cero, beleza? Por isso que eu falo, eu dou muitos detalhes. Aqui ele vai especificando, olha lá, as áreas consideradas para fins de aplicação do fator de ajuste são as áreas principais e as complementares, desconsiderando aí a área já existente. Serão consideradas para fins de aplicação do fator de ajuste as seguintes remunerações. Quando nós estamos falando de áreas complementares e áreas principais, gente, isso aqui é no curso que vocês vão entender. Lá eu explico muito. Isso aqui faz parte das categorias das suas obras, né? Que aí tem categoria de obra nova, de acréscimo, de reforma, de demolição, né? A área existente. Aí tem várias situações, mas é no curso que vocês vão aprender o que vem a ser isso aí. Mas vamos entender mais aí quais são as remunerações, então, que vão compor aí esses limites, ou até 50% ou até 70%. Relativas a lá, as GPS recolhidas espontaneamente até a competência 9 de 2001 pela pessoa física responsável pela obra, sem apresentação da GFIP. Pode também, Adriana? Pode, vai inserir a GPS lá dentro do Cero quando estiver fazendo a aferição. Agora, o que mais? Também as remunerações declaradas em GFIP pelo responsável pela obra ou por prestadores de serviços também pode acontecer. Também aqui, informadas, as remunerações informadas no E-Social com transmissão da DCTF Web, como eu falei para vocês, que tem que ter também, né? Porque assim, gente, às vezes, para a pessoa física entender como é que funciona esse assunto, é porque até um certo período, a pessoa física, ela poderia espontaneamente ir lá recolher um valor de contribuição de INSS a cada mês no decorrer de sua obra e no final para ficar mais barato ali e beleza. Depois, acabou, né? A partir de outubro de 2021, não pode mais recolher essa GPS. Mas ele também podia ter funcionários lá e tinha a época GFIP. E aí também pagava a contribuição previdenciária lá. E depois de outubro de 2021, então por isso que é a figura do E-Social e a DCTF Web. Tudo isso pode compor para atingir esse limite de remuneração, até 50% ou até 70%. E aí ele vai falando, ó, se atendido o critério de entrega ininterrupta da DCTF Web no período lá que você vai fazer, o período da medição da sua aferição, né? Então, se atender, gente, é isso que ele tá falando aqui, ó. Se você atingiu 50% ou mais para a obra até 350, lá, a DCTF de aferição vai sair zerada. Você vai transmitir, vai ter que fazer o processo inteiro. Só que transmite com as informações zeradas, não vai te cobrar nada, você não vai pagar mais nada. Você já pagou ali correspondente 50%, beleza. Aplicou-se o fator de ajuste nesse caso. Ah, mas e se for assim, mano, atingiu 70% ou mais um pouquinho disso aí, beleza. Então, aí você falou assim, Adriana, não, mas no meu caso, menina, não deu não, viu? Atingiu não, e agora? Igual vou chorar, magoei, atingiu não. Aí vou falar, complica. Mas, calma lá. De qualquer forma, todos os créditos que você teve, mesmo que você não atingiu o fator de ajuste, porque não se enquadrou nas normas que eu acabei de falar, não se preocupe, porque de qualquer forma esses seus créditos aqui vão ser abatidos do valor devido aí que tiver a recolher. Você não vai perder esses créditos, beleza? Mas
tem que cumprir tudo isso, porque o intuito aqui, o interesse é chegar nessa remuneração de 50%, né? Se for obra até 350 e a outra até 70. Para que o fator de ajuste seja utilizado, as remunerações informadas no E-Social devem ser declaradas de forma ininterrupta para todo o período da obra. Se houver omissão de DCTF, o web, o CERO não aplica o fator de ajuste e calcula as diferenças a serem pagas. Por isso que eu falei que aí vai abater o que foi informado aí de créditos, beleza? A análise relativa à aplicação ou não do fator de ajuste é detalhada na memória de cálculo, no quadro Informações sobre o fator de ajuste. Então, vai ter que ver isso depois. Neste exemplo, a pessoa física responsável pela obra apresenta a DCTF web para todo o período da obra, mas os créditos considerados aí, gente, totalizaram apenas 766. Então, quer dizer, não registrou funcionário, não registrou o MEI, não registrou contribuinte individual, nem os terceiros também não registrou os funcionários. Ou seja, teve só um cadinho aí. O percentual dele, na hora que jogou os créditos aí na ferição, atingiu só 766. Aí tá te demonstrando aqui, meu amigo, você não teve o benefício fator de ajuste. E vai apenas aí amortizar o que teve de créditos aí. Só que ele vai te dar outros exemplos depois. Ele vai falando o seguinte, olha que beleza no segundo exemplo. No segundo exemplo, sim. No segundo exemplo, teve um valor alto. Aí você vai falar, Adriano, eu tô enxergando aqui, ó, tá falando créditos, exceto de MEI, de contribuinte individual, então não pode não. Opa, claro que pode. É que eles aparecem em outro local, no CERO, né? Não é nessa telinha. Mas fiquem tranquilos, ó. Todos serão computados para atingir este fator de ajuste. Então, neste outro modelinho aí, eles estão falando que atingiu. Olha lá, o percentual mínimo para aplicação do fator de ajuste, 70%. E neste caso aí, atingiu 79,95. Foi aplicado o fator de ajuste? Sim! O coleguinha não pagou o restante aí? Não! Beleza, DCTF depois saiu zerada? Sim! Então, gente, é isso que vocês têm que ficar atentos. No outro exemplo, né? Aí tá aqui o valor, ó, os valores aí a pagar, tal, etc, etc, ele te demonstra. Mas o que que aconteceu? Ó, DCTF, ele demonstra o cálculo. Porque se você não atingiu o fator lá, né, nos cálculos, não tivesse atingido, esse valor, por exemplo, nesse segundo modelo, aquele valor que apareceu na telinha anterior, ele seria devido. Mas, como você atingiu, ele falou assim, ó, isso aqui que você teria que pagar, você não vai pagar não, a gente despreza, beleza, coleguinha aí, pessoa física? Aí a sua DCTF sai zerada porque você atingiu o fator. Aí, beleza. Agora, tenho esse outro modelo que eles colocaram aqui, que o contribuinte atingiu somente 30,72. Aí ele vai falar da área, né? Ele tá falando aqui da área, se tá falando 50%, porque você já tá entendendo que é uma área de até 350 metros quadrados. E ele tá falando que não atingiu 50% não, deu só 30,72. Então não houve aí a aplicação do fator de ajuste. Ele demonstra aqui, faz as simulações aí como funciona e tá dizendo o seguinte, meu amigo, ó, deu não, viu? Deu não agora. Aí, beleza. Moral da história, então, que o senhor vai ter que pagar esta diferença. Ele fez o abatimento daqueles créditos ali que o senhor já teve de direito normal e pague-se a diferença deste valor. E agora, olha o que eu fiz aqui para ajudá-los então. É o que o pessoal vem fazendo aí, mas o meu é bem resumidamente, porque eu não estou entrando dentro de E-Social, dentro de CTF Web, mas eu vou fazer prestar as informações da forma como deve ser passadas para vocês que querem aplicar este fator de ajuste. Então, olha aí, simulação de cálculos, fator de ajuste. Tá vendo aqui que tem uma tabela, olha isso aí, então, a tabelinha que a Adriana montou lá no Excel. Veja isso aqui, ó. Entrega ininterrupta da DCTF Web em todo o período da obra. Simulação, gente. Peguei o valor do VAL aleatório, qualquer, para fazer essa simulação. O VAL é um índice que será calculado a metragem da obra para se achar a base de cálculo, para achar o custo da sua obra e dali conseguirem chegar à base de cálculo previdenciária devida. Então, depois que achou o custo, aplica-se a alíquota da previdenciária, que pode para obras de alvenaria 20%, madeira ou mista é 15%, e neste caso, então, aplica ali aquela alíquota sobre o custo que o CERO achou da sua obra, e ali vai encontrar, então, a base de cálculo, né? E aí, gente, o que acontece aqui é o seguinte, olha lá, como que eu fiz essa simulação para vocês?
Área já reduzida. Olha isso aqui. Eu peguei aqui o mesmo exemplo para área até 350 metros e peguei também nos dois modelinhos, né? Então, olha aí no primeiro. Uma obra, no item 1. Uma obra de 315 metros quadrados. Eu peguei um val aleatório, 2.300. Que aí não dá para explicar o que é o val aqui em detalhes agora. Quem for mexer com o serviço vai entender. Então, 315 vezes o val... Ele vai te dar 724 mil, que é o custo dessa sua obra. Beleza, a alíquota, né, 20%. A RMT, a base de cálculo, 144,90. Ah, então essa é a base de cálculo previdenciária que teria que ser tributada e eu pagar o imposto. Sim, só que aí, neste caso, como a sua área é abaixo de 350 metros quadrados, você precisa atingir pelo menos 50% desse 144,90. É a metade disso aqui. Teoricamente, quanto você teria que ter de mão de obra aí? 72.450. Você teria que ter pago de salários. É remuneração dos trabalhadores. Pelo menos, você tinha que ter pago pelo menos este valor aqui. Se você pagou este valor ou um pouquinho acima disso aqui, claro, você estará tendo o benefício do fator de ajuste. Aí, neste caso, ok. Pode ver que eu deixei verdinho aqui, ó. Aplicação do fator de ajuste? Sim! Neste meu modelinho aqui, deu 56, 56, olha lá, 55, 56, beleza. Agora, olha a outra situação, a mesma metragem, 315 metros quadrados. Mesmo val, mesmo custo da obra, beleza. Suponhamos aí os 20%, a mesma base remuneratória. E aqui tá aqui, 50% que você tem que atingir. O mínimo aqui é 72. Atingiu aqui, Adriano? Eu já falei pra você que não. Aí, olha aqui. Só 42, 44. Como é que você chegou nisso aqui, Adriana? Desce o seu zoinho aí para baixo agora. Olha essa parte de baixo aqui. Mão de obra dos colaboradores próprios, MEI, ou contribuinte individual, ou de terceiro. Eu só fiz com esses aqui. Aí vamos pegar o primeiro exemplo. Olha lá o primeiro item, primeira folha. Eu tive aqui de MEI 55 mil. Contratei. Então paguei para o MEI, ele emitiu a nota para mim. Eu tenho o documento bonitinho, certinho. Paguei 55 mil de MEI aí no decorrer da minha obra. Então, eu tenho que pagar para o MEI 20%, desculpa, eu tenho que pagar de contribuição previdenciária do MEI 20%. É um custo seu, pessoa física que contratou o MEI. Você que vai pagar esse percentual aqui, é um modelinho, né? Então, você pagou 11 mil, beleza. Mas a remuneração era 55 mil. Mão de obra própria, neste primeiro item, a pessoa também ainda teve funcionários próprios lá, registrado lá. Beleza, pagou 25.500 de remuneração de empregados próprios, beleza. Então, ele pagou uns encargos aqui, como eram funcionários próprios, 36,8, ele pagou mais isso de INSS. Vocês estão vendo que aqui, eles pagaram 20 mil de INSS. Agora, total da remuneração da mão de obra, Adriana, os 55 mil... mais os 25 mil, quanto deu? 80.500, olha o fator de ajuste. Como é que você fez ele? Você pegou o fator de ajuste, o total da sua mão de obra, e você dividiu pela sua base, né? E multiplica, vezes 100, é uma regrinha de 3, né? E você fazendo isso, meus amores, quando você faz essa divisão, né, a mão de obra que teve efetivamente, dividindo pela base de cálculo, multiplicou por 100, você acha um índice. Neste caso do primeiro, olha lá o 55 que eu falei aqui em cima, que ele aplicou. Então eu demonstrei ela aqui para vocês verem. Mas no de baixo, tá vendo? Olha lá, agora só pagou 36 de MEI. Agora pagou de mão de obra 25,50, mão de obra própria, 25.500. Então, moral da história, totalizou 16 mil aqui de remuneração de mão de obra. Somando os dois agora, os 36 mais o 36 mais o 25.500, te deu 61.500. Faz a divisão agora. Divide esse valor, então, pela base lá de cima, no item de cima lá para vocês verem. Vai dar um percentual de 42, 44. Atingiu 50% para você ganhar o benefício do fator de ajuste? Não. Então, moral da história, não vai aplicar o fator de ajuste. A diferença que deu a recolher, você vai ser obrigado a pagar. Você não está tendo benefício, mas vai descontar esse imposto aqui, essa remuneração que teve oficialmente na sua obra, né? E assim, gente, o raciocínio
dos outros dois aqui é a mesma coisa, né? Eu peguei uma área de 615 para poder mostrar para vocês que neste caso estaria para as áreas acima de 350 metros quadrados, você tem que atingir 70%. E o cálculo eu fiz da mesma forma, né? Lá, coloquei quanto teve de contratação de MEI, olha lá, 98.500 no primeiro caso, mais mão de obra própria, né, olha lá, deu 193 mil neste modelinho. Você pega os 193 mil, você dividiu pela base que deu aí, neste caso, é o mesmo raciocínio do anterior, 259,77, 70% disso aqui, você tinha que atingir 181 mil de remuneração de mão de obra para você ganhar os outros 30% neste caso. No primeiro caso, atingiu? Sim, atingiu, olha lá, deu 193.500 de remuneração. Então, se fizer a divisão aqui um pelo outro, vai dar certinho, né? Então, 193.500 dividido por 259.776 vezes 100%, você vai achar o índice. Beleza, aqui ó, deu 74 no primeiro. Agora, no segundo, se vocês observarem, né, já deu uma base de 170. Já está inferior ali aquele limite mínimo que você tinha que chegar. Não deu. Então, não deu? Beleza, lá, chegou só 65,53. Então, moral da história, você, neste caso, você não tem o benefício do restante dos 30%, vai precisar pagar a diferença, mas esses créditos todos aqui que foram pagos, né, essas remunerações todas serão consideradas e será abatida aí já na sua aferição, né? E aí eu coloquei requisitos, entrega ininterrupta da DCTF Web, entrega do E-Social, pagar os encargos dos funcionários, tudo isso aqui, gente. Pode atualizar o passado em relação aos colaboradores, entregar as obrigações acessórias, pagar as multas e recolher os encargos com as devidas correções. O que isso quer dizer aqui? Quer dizer que muita gente hoje, muitas pessoas físicas que estão sabendo a respeito desse fator de ajuste agora, estão desesperados em busca desta informação aí no mercado. Então, quando vocês se encontrarem com as pessoas oferecendo para vocês, o que tem que tomar cuidado são estas informações que eu falei aqui, tem que atualizar todo o passado, quem quiser se beneficiar do que já passou. Agora, se for daqui para frente, vocês vão se atentar daqui para frente fazendo certinho do jeito que a Adriana está explicando aqui. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. A Receita Federal, ela tem um prazo de 5 anos depois para poder vir a conferir as informações, né? Quando a gente fala vir, viu, não é fisicamente igual era antigamente, mas não. É claro que eles vão te mandar uma notificação, assim, se assado, vai averiguar todas as informações já eletrônicas dentro da base da Receita, e se tiver inconsistência, ela vai te notificar para você prestar esclarecimentos lá para ela. Então, vocês têm que tomar este cuidado agora. Entrega o E-Social desde o início da sua obra. Lá no meu curso eu explico tudo em detalhes para vocês, né? Como que vocês têm que proceder em relação a esta situação aí de entrega do E-Social, datas, prazo, quando que tem que abrir o CNO, quem que tem que abrir, quem que não tem que abrir. Então, assim, vocês têm que ficar atentos a tudo isso. Só que terminou aqui? Ainda não. Mas eu já vou te pedir um joinha aí. Eu vou te pedir um joinha aí do outro lado. Por favor, meus amores, vai no cantinho, se inscreva no meu canal também, compartilhe, ajude a Adriana, porque essas informações são muito importantes aqui, não tenha dúvida disso. Agora, o que eu vou falar é mais importante ainda, agora daqui pra frente. Por quê? Porque, na realidade, vocês viram, eu passei ali os requisitos, as informações constantes do manual versão 2.0. Aqui eu mostrei a simulação simplesinha aí de um cálculo para vocês, atingindo 50% e não atingindo esses limites, etc, etc. Agora, o que vocês têm que tomar também bastante cuidado aí é nas contratações de MEI, né? Então, a maioria de pessoas físicas acabam contratando aí colaboradores MEIs. Agora, só que tem que tomar cuidado. Dependendo, você está contratando, o próprio MEI está prestando serviço para você, você pode contratar o MEI e ele põe o funcionário dele fazer o serviço para você, ou você pode contratar uma empresa aí terceirizada e aquela empresa terceirizada contrata MEIs. Agora, o que são situações diferentes? Nós temos aí a figura de 3 situações. Como ninguém tinha uma resposta concreta, né, que fica um pouco perdido, como tem diferença isso aí? Tem. Eu fiz o questionamento para o Fale Conosco, então eu vou passar para vocês na sequência a resposta do Fale Conosco, o que vocês têm que fazer, como agir nessas situações aí de contratações de MEI para executar as obras de vocês. E outra coisa, viu, meus amores? Quando a gente fala MEI,
ou qualquer outro encargo aí, claro, então vocês vão ter que ter alguém para fazer o e-social para vocês. Procurem aí um contador, deixe na mão do contador no período da sua obra, vai ficar muito mais barato para você do que vocês não atualizarem e deixar para pagar tudo no final. Vai ser uma aferição indireta, seca, sem crédito, sem benefício. Então, às vezes, é 1000 vezes melhor pagar aí os encargos previdenciários de acordo com o que efetivamente acontecer na sua obra, e aí você vai ter estes benefícios, beleza? Vamos seguindo então agora, vamos ver o que a gente tem mais aqui nesse vídeo. Eu falei que ele ia ficar um pouquinho longo, né? Ô, Adriana, sobre a contratação de mês, sim? Olha o que a Adriana perguntou lá no Fale Conosco. Boa tarde, senhores. Poderiam, por gentileza, me auxiliar com mais uma dúvida sobre o CERO de uma obra? E esta informação será muito preciosa, pois possuo um canal tributário no YouTube e sempre passo as informações aí das respostas de vocês para os meus inscritos. E este assunto sobre a aplicação do fator de ajuste para pessoas físicas tem os deixado bem preocupados devido à forma como algumas pessoas estão ensinando. E por isso, estou aqui pedindo os esclarecimentos de vocês. Também sou palestrante de cursos, né, para o Sinduscom, inclusive palestrei já 2 vezes CNO e o CERO para eles. Então, eu quis só falar, dar um resuminho do meu currículo, para eles saberem que eu já entendo do assunto. O que eu queria apenas era documentar aqui para passar para vocês, para ter certeza absoluta do que eu estou falando, né? Nos meus cursos eu falo muito sobre isso também. E aí, eu falei, a questão aqui abordada é quanto à aplicabilidade do fator de ajuste, o que entendo bastante as determinações da normativa do CERO, porém, recebo ligações diariamente me questionando se o que estão oferecendo de serviços do mercado para que o contribuinte possa se beneficiar deste fator de ajuste, se realmente procede, né? Venho orientando de que realmente a legislação prevê a utilização deste fator de ajuste para as pessoas físicas e que sim, tanto o MEI quanto o contribuinte individual devem ser inseridos no E-Social e na DCTF Web e pagar o INSS de acordo com a legislação de cada um. E se as remunerações declaradas atingirem os percentuais mínimos, que eu já mostrei para vocês na tabela agora. Então eu expliquei tudo para ele que eu já conhecia o processo, ó, se atingir os 50% para a área até 350 metros quadrados, não precisa pagar os outros 50%, se atingir 70% não precisa pagar o restante, os 30%, etc, etc. O que está acontecendo bastante é que muitas obras de pessoas físicas foram realizadas e não se atentaram a isso, e agora querem regularizar esta mão de obra dos períodos em que os MEIs e contribuintes individuais ali prestaram serviços, né? Até aí, como a inscrição ainda não foi finalizada, entendo ser possível regularizar a situação deles e obter aí o benefício sim. Mas o que ocorre, e é a informação que estão me passando, é de que só precisariam informar no E-Social apenas a remuneração capaz de atingir os 50% da RMT e não precisaria regularizar os demais. Continuemos. Aí, aqui era só a repetição aqui do finalzinho, que eu já tinha colocado, depois que eu vi que ia repetir, só para poder falar dos 50% assim se assado, mas vamos seguindo para vocês entenderem. Aí eu falei, agora olha as dúvidas minhas aí. Diante do exposto, realmente, pode o contribuinte regularizar apenas a parte que lhes necessita de remuneração e não atualizar toda a mão de obra do MEI que lhe prestou serviço? Será? Uma obra levou 12 meses e teve vários MEI. E se caso eu puder utilizar somente uma parte, conforme questionei no item 1, que eu já sabia que não pode, mas, porque aconteceu com uma pessoa aí, eles me perguntaram e eu falei, ó, esse processo tá errado. Eu fiz a pergunta do jeitinho que alguém me ligou e me perguntou. Devo prestar as informações de quais deles? Os primeiros ou os últimos, ou tanto faz? Depois vou contar o porquê disso aqui. Vamos seguindo. Agradeço muito se puderem me esclarecer essas dúvidas, pois assim poderão fazer o processo correto e não vir a ter dor de cabeça no futuro com eventuais fiscalizações. Aí vem o Fale Conosco respondendo aqui para a dona Adriana. Prezada Adriana, apresentamos os nossos cumprimentos pela realização desta atividade. Para nós, é um prazer orientar pessoas que serão multiplicadoras do conhecimento. Oh, tá vendo que bacana, gente? É importante esclarecer inicialmente qual é o objetivo da criação do fator de ajuste. Vamos entender agora qual é o objetivo deste tal fator de ajuste. Olha isso aí. Como você sabe, os trabalhadores da construção civil representam uma parcela da sociedade bastante vulnerável, sim.
estão sujeitos aos problemas de saúde advindos do trabalho pesado, bem como acidente de trabalho, etc. Porém, a maioria dessas pessoas trabalha na informalidade, ficando assim impossibilitadas de acessar os benefícios previdenciários. Assim, buscando um incentivo às pessoas físicas que contratam esses trabalhadores a formalizarem. O incentivo é fazer com que essas pessoas físicas oficializem, né, registrem esses colaboradores e assim estariam ajudando eles, né? E em contrapartida, por isso que você vai levar o benefício. Você está ajudando o coleguinha e em contrapartida a Receita está falando, beleza, eu quero só isso aqui e porque você está ajudando o outro. O dizer é isso, gente, a resposta. Mas vamos continuar. A regra é que as remunerações dos trabalhadores sejam enviadas no e-social durante toda a realização da obra. Por isso a regra da ininterruptibilidade. Sim, por isso que eu falei para vocês. E nos meses que a obra ficou parada, deve informar no CNO a situação da paralisação. É o que eu falo muito nos cursos, né? Nos meus cursos. Eu falo, pelo amor de Deus, gente, vocês têm que tomar cuidado aqui. Vai paralisar a obra, pessoa física principalmente, pelo amor de Deus, vai lá no CNO, volta lá e marca a data que você está paralisando, depois volta reativa de novo. Porque esse período ele não vai contar. Ele não vai contar como ininterrupto. E aí, beleza, você vai continuar se mantendo aí para depois ter o seu benefício do fator de ajuste. Mas vamos seguindo na resposta dos nossos amigos lá do Fale Conosco. A regra é que seja enviado todos os dados reais, ou seja, se houve contratação de 10 meses, deve-se enviar no e-social as remunerações dos 10 meses e não 5 como estavam querendo fazer. Agora, cabe aqui outro esclarecimento. Quando se diz que houve contratação de MEI, significa que o próprio MEI prestou o serviço pessoalmente. Exemplo, José tem um CNPJ MEI. Se o José for contratado para trabalhar na obra pessoalmente, a remuneração será paga ao contribuinte individual José, sendo indicado apenas a categoria de contribuinte individual MEI. Beleza, pagou o patronal os 20%, ok. Agora, diferente da empreitada parcial, né? Onde o João contrata uma empresa. E essa empresa contrata os trabalhadores para alocar lá na obra. Digamos que João é titular de uma obra e ele contrata uma empresa X para que essa empresa aloque trabalhadores na obra de João. Nesse caso, o João vai pagar um valor X para essa empresa. Ele já não está pagando mais diretamente para o MEI. E essa empresa vai enviar os dados das remunerações desses trabalhadores no lado do seu CNPJ, vinculando ele ao CNO desta obra aí, deste contratante, certo? Agora, da lotação tributária, assim se assado, beleza, né? Agora, assim, quando o João for realizar a aferição da obra, o que vai acontecer? É o que eu falei. Aquelas remunerações lá que a empresa registrou os funcionários, colocou eles no e-social dele, aquelas remunerações automaticamente vai cair aqui na aferição do João, beleza? Mas ainda temos mais um caso. Agora, supondo que essa empresa contratada for um MEI, ou seja, quem vai prestar o serviço na obra não é José pessoalmente, o titular MEI, mas sim o seu empregado, quem vai trabalhar lá na obra, gente? Nesse caso, quem vai enviar a remuneração do trabalhador vinculado à obra é o CNPJ do MEI, indicando a lotação tributária de empreitada parcial na remuneração do seu trabalhador e essa remuneração será recuperada pelo CERO no momento da aferição. Respondendo às suas perguntas, dona Adriana, diante do exposto, realmente, foi o que eu perguntei, ele trouxe para cá a minha pergunta para me dar a resposta. Diante do exposto, realmente pode o contribuinte regularizar apenas a parte que ele necessita para atingir os 50% ou 70%? A regra é regularizar toda a mão de obra contratada. Mas eu já sei o que você está pensando aí, depois eu vou te contar no finalzinho, tete a tete. Ah, como é que a Receita Federal vai descobrir que eu não paguei o patronal de todos que eu contratei? Karma que a Adriana vai conversar com vocês mais um bocadinho. Mas vamos vendo o restante da informação aqui dos nossos coleguinhas. Aí eu perguntei, né? Uma obra levou 12 meses, assim, teve vários meses. Se caso eu puder, na primeira pergunta, é o que a gente já sabia, ele falou o seguinte: o fator de ajuste, ele só será aplicado se tiver remuneração enviada no e-social em todos os meses de realização da obra.
Essa mão de obra, ela pode ser enviada pelo titular da obra ou pelas empreiteiras contratadas. Eu já sei que você vai falar assim, não procede muito essa resposta dele, não, Adriana. Eu tô fazendo aqui, eu tô atualizando o passado, tá atingindo lá os 50 e tô tendo benefício do mesmo jeito. Calma lá que nós vamos conversar tete a tete. Atenciosamente, equipe fale conosco. Opa! E com a Adriana, o que nós temos? Regularização de mão de obra atrasada? Ah, o que será que nós temos aqui? Gente, essa pergunta aqui, depois eu ainda vou fazer mais observações do outro, tá? Vamos lá. Em complemento a um outro questionamento que fiz anteriormente, caso uma pessoa física contrate MEI, um pedreiro, e paga para ele um valor de 2.000 e ele emite uma nota apenas no valor daí, né, neste valor, neste caso, ao informar no E-Social, pode-se colocar uma remuneração de apenas 1.000? Eu tenho uma nota do MEI, ele emitiu para mim 2.000. Mas como eu tô precisando só de remuneração correspondente a 1.000, né? Posso pôr lá no E-Social 1.000? Que praticamente tá quase que dentro do outro questionamento mesmo, né? A minha dúvida é pelo fato de algumas pessoas entenderem diferentemente de mim. Pessoas físicas que contrataram MEI no período de sua obra e não os informaram no E-Social, a orientação que estão passando a esses contribuintes é de que eles possam regularizar agora prestando as informações dos MEIs no E-Social, mas não informar os valores correspondentes às faturas que eles aí emitiram e colocar um valor a menor, apenas pagarem o patronal que vem atingir 50%. E o porquê que essa pergunta está parecidíssima com o outro assunto ali? É porque nesse caso tinha, né, uma emissão de uma nota no valor total e alguém estava orientando para usar só a metade do valor daquela nota. Agora vamos lá. Como eu disse no outro questionamento, até entendo de que não haveria problemas em regularizar estes MEIs agora, desde que sejam prestadas todas as informações corretas, como elas aconteceram, e pagar o patronal dos 20% com as devidas atualizações. Poderiam aí me dar uma orientação acerca deste assunto, por favor, meus amigos? Prezada, sim, o seu entendimento está correto. Eu sabia que estava correto. Eu já manjo demais do assunto, que eu estou estudando isso aqui faz tempo. Eu queria era só documentar para poder mostrar para vocês que a resposta não foi nem minha. Tá aí, do Fale Conosco, né? E eles concordaram em tudo aqui comigo, que sim, estou correta. A regularização de mão de obra deve ser sobre os valores de fato pagos e deve ser informada para todos os trabalhadores que prestaram serviços na obra. Atenciosamente, equipe Fale Conosco. Minhas considerações aqui, dona Adriana. Entendo de que a Receita Federal, através de contratos, orçamentos, porte da obra, ela terá sim como mensurar quanto deveria ter ocorrido de mão de obra na execução desse serviço, mas eu ainda tenho mais comentários para fazer aqui, para você espertinho do outro lado que tá achando assim, ela não vai descobrir, como é que ela vai saber? Nós vamos conversar sobre isso. Fim! Porque com a Adriana aqui é lutando sempre e desistir, sabe quando, gente? Nunca, jamais, yes! Meus amores, vamos lá para finalizar aqui. Eu tenho que dar uma descansada na minha voz, porque daqui exatamente 1 hora eu já inicio aqui a minha segunda parte aí com os meus amiguinhos lá do Sinduscom, né? Hoje é dia 22 de junho de 2023, né? Meus amores, é o seguinte, só pra gente poder fechar aqui, então, eu vou pedir imensamente de novo, né, para que vocês não deixem de deixar o joinha aí pra Adriana, compartilhar muito essas informações que eu passei pra vocês aqui, tão valiosas, né? Então tem muitas informações valiosas aqui a respeito do fator de ajuste. Se inscreva aqui no canal da gente, aqui da Adriana da Ferreira WA também, que é meu canal, lógico, né, Adriana Ferreira. E é claro que desta forma nós vamos ajudando as pessoas aí. É claro que todos nós, assim, precisamos sim, né, executar esse trabalho, ajudar as pessoas. Eu também cobro pelos meus trabalhos todos, mas a gente tem que procurar estudar um pouquinho mais, né? A gente tem que passar as informações oficiais, porque até então, gente, esse processo de CNO e Cero de Obras, ele é apenas declaratório neste primeiro momento. Então não vejo quase ninguém falando, olha, a Receita Federal terá até 5 anos depois para vir te pedir as informações. Ela pode vir te fiscalizar depois, já repetir que vir fiscalizar, eu já falei que provavelmente, claro, evidente que não vai ser fisicamente, ela vai te notificar pedindo informações. Então, o que acontece? Talvez você não vai dormir tranquilo por um período de 5 anos. Então, tem que entender o processo, saber como ele tem que ser feito. Aqui hoje nós passamos as respostas oficiais do próprio Fale Conosco ali. Eu demonstrei a simulação para vocês terem uma ideia. Eu passei as informações que está no manual do Cero na versão 2.0
Então não tem mais dúvida em relação à aplicabilidade do fator de ajuste nas obras de pessoas físicas. Então o que eu quero, só para nós fecharmos agora, é o seguinte, tomem cuidado. Então, por mais que vocês acreditem, olha, eu tô contratando aí os 10 MEI, vou registrar só 5. Ah, não tem problema, o cara me deu a nota, mesmo assim eu sei que o valor é muito superior, eu vou pagar só os 20. Ah, a Receita nem vai descobrir, será que não? E quando ela vier depois pedir, esse povo todo que tá fazendo isso de uma certa forma, pedir as notas fiscais aí dos MEIs, ela vai lá e soma tudo, vê lá e fala, peraí, ué, você pagou tudo isso aqui por mês, você pagou só a patronal da metade? E não sei o que aconteceu? Então, gente, é assim, eu sei que às vezes tem pessoas que falam, poxa, Adriana, você trabalha a favor da Receita Federal. Não é que eu trabalho a favor da Receita Federal, eu sou uma pessoa muito justa. Eu passo para vocês o que a legislação determina. Como eu tenho mais de 30 anos atuando somente na área tributária, e com este assunto aqui eu estou focada desde quando começou o processo, então eu já conheço ele de cabo a rabo. Então, e outra, eu estudei praticamente 3 anos para o concurso preparatório de auditor da Receita Federal do Brasil. Eu fiz 1 ano da base educacional, 1 ano na central de concurso, fiquei 1 ano debruçado estudando dia e noite. Então, 3 anos aí, né? Tem até os meus livros todos aqui lá da central, tudo aqui comigo, né? Então, estudei muito. Eu tenho a noção de como funciona boa parte da situação lá interna da Receita Federal. Então, vai por mim, procure fazer a coisa certa, né? Desde o início. Então, você vai ter aquela quantidade de mão de obra efetiva que você vai orçar para executar a sua obra. Tenta chegar, né? Pelo menos ali, registra os funcionários, paga o patronal. E você estará ajudando esses MEIs também, conforme o próprio colega, né? O lá da Receita Federal respondeu, o auditor respondeu. Então, assim, vamos fazer o processo correto, vocês vão dormir tranquilos e não terão problema. E vai ter os benefícios de vocês aí, obras até 350 metros quadrados, não vai pagar diferença, e atingiu até 70% para obras acima desta área de 350, vocês vão ganhar um benefício de 30%. Então, grande abraço para vocês, fiquem com Deus, ajude aí a Adriana mais uma vez, esse vídeo ficou longo, não tem jeito, mas eu falei, agora eu vou resolver esse problema de uma vez por todas. Mas se vocês não ajudar com os joinhas, com os compartilhamentos, esta informação não vai rodar muito. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus. Vamos